Então, uma boa noite a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das questões sociais. E é importante que a gente compreenda o que são questões sociais. Questões sociais são situações, são conflitos, são desentendimentos, problemas que acontecem em uma sociedade não por culpa, digamos assim, do indivíduo, mas sim pela forma como aquele grupo social resolveu viver em sociedade. Vocês entendem isso? Ou seja, as regras que nós criamos para a vida em sociedade pode sim nos trazer questões sociais. Violência, o individualismo, a fome, miséria, tudo isso é decorrente da forma como nós decidimos viver em sociedade. Quando a gente traz essa ideia de sociedade para o Evangelho, aí eu estava preparando a palestra e fiquei pensando, eu preciso encontrar nos Evangelhos alguma coisa que nos dê uma ideia sobre a nossa postura como espírita diante das questões da sociedade. Muitas vezes nós assumimos um papel de coadjuvantes. A culpa é de todo mundo, menos nossa. Nós não temos nenhuma responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo e não depende de nós a mudança. E é uma ideia errônea. Nós temos responsabilidade e hoje à noite a gente vai estudar um pouquinho a respeito disso. Qual o nosso papel? Qual a nossa responsabilidade diante das questões sociais? Aí eu fiquei pensando, eu preciso encontrar alguma coisa nos Evangelhos. E aí eu lembrei da parábola do bom samaritano. Me lembrei ou me lembraram? Que ainda tem essa possibilidade, né, gente? E eu fiquei lembrando da parábola do bom samaritano, eu disse, mas rapaz, e não é que ali dá um bom exemplo para a gente perceber o nosso papel? Quando a gente estuda a parábola do bom samaritano, eu vou falar um pouco aqui a parábola, porque talvez algumas pessoas não estejam lembrando, que diz assim, um homem, ele saiu para uma viagem. No caminho, ele foi atacado, ele foi agredido, apanhou, ficou lá no chão. Então passa um sacerdote, olha o homem no chão, vai embora. Passa um levita, olha o homem no chão, vai embora. Aí vem um samaritano, e o samaritano para, acolhe o homem ferido, trata das suas feridas, recolhe aquele homem, leva até uma hospedagem e na hospedagem ele paga para que o hospedeiro, o dono da hospedagem, cuide daquele homem até ele retornar. E quando ele retornar, ele ainda passa lá de novo para custear mais alguma responsabilidade, mais alguma despesa, mais qualquer coisa que o homem queira cobrar. E quando a gente observa a parábola do bom samaritano, ela fala de uma coisa, gente, chamada responsabilidade social. Todo mundo aqui quer um mundo melhor. Quem não quer? Todos nós queremos. Eu me lembro quando eu estava lendo Violetas na Janela, e Patrícia
que é a personagem principal da história, é interessante porque ela conversando, ela recebe um convite no meio da conversa ali com outras pessoas que moravam na colônia São Sebastião, onde ela estava. E aí ela recebe um convite para sair. Quem já leu o livro vai lembrar. E Patrícia olha para a avó com uma cara como se dissesse: e aí, vó? Eu aceito o convite de estranhos? Porque ela não conhecia aquelas pessoas. E a avó sorri e diz: Patrícia, pode ir. Aqui ninguém lhe oferece risco. Quando eu estava lendo o livro, eu disse: meu Deus, que mundo maravilhoso é esse? Onde um estranho chega e diz assim: vamos passear aqui na colônia, e você se levanta e vai embora sem medo nenhum. Porque ela ainda trazia as impressões da vida na terra, aquela história: cuidado com estranhos, não se aproxime, não saia com pessoas estranhas. Então todos nós sonhamos com um local onde nós possamos transitar à vontade, sem medo nenhum. Todos nós sonhamos. Mas qual o papel que nós estamos desempenhando diante dessa mudança? Nós estamos nos comportando como sacerdote? Os sacerdotes eram líderes religiosos importantes. Eu fico imaginando o que deve ter sido para aquelas pessoas ouvir essa parábola. Porque os sacerdotes, eles eram extremamente respeitados. Mas eles, na parábola, o sacerdote nos deu uma lição de indiferença, de individualismo, de falta de cuidado com o próximo. Quantas e quantas vezes as nossas palavras são bonitas, falamos de acolhimento, falamos de atenção, mas basta chegar perto de nós uma pessoa que se encontra em uma situação marginalizada, e agora eu vou explicar a vocês o que é uma situação marginalizada, porque muitas pessoas, quando a gente usa o termo marginalizado, imagina que nós estamos falando de alguém que comete um crime, e não é. Todas as criaturas que se encontram à margem da sociedade, elas são marginalizadas. Seja pela cor da sua pele, seja pela sua classe social, seja pela sua orientação, seja pelo seu local de nascimento. Tem pessoas que têm verdadeiro desprezo por pessoas que nascem no Nordeste, por exemplo. Tem muita gente que acha, isso é verdade, viu, gente? Eu nasci em São Paulo, tem muita gente que acha que aqui é tudo caatinga. Terra seca, rachada, muito cacto espalhado. E imagina que todo o Nordeste está povoado de pessoas ignorantes. Quando nós pensamos, quando nós agimos dessa forma, nós estamos colocando as pessoas na margem. Muitas vezes empurramos as pessoas na margem da sociedade, para a margem da sociedade,
Até mesmo, gente, olha que coisa tão absurda para nós cristãos, até mesmo pela sua religião. Hoje eu conversava no trabalho, estava tendo uma reunião e eu estava conversando com alguns voluntários e eu acho fascinante estudar o Cristo. Fazem 17 anos que eu estudo, eu não só leio a Bíblia. Eu comecei a estudar o judaísmo porque Jesus, quando veio à Terra, ele foi judeu. E a gente precisa compreender a cultura daquele povo para entender algumas passagens bíblicas, algumas parábolas, porque quando a gente entende a cultura do povo, daquele povo, a gente percebe a grandeza, a riqueza, a profundidade dos ensinamentos do Cristo. E nós que nos colocamos como cristãos, estamos alimentando briga religiosa? Alguém poderia me apresentar alguma passagem da vida do Cristo onde ele fomentou a guerra por religião? A melhor religião é essa ou é aquela? Não existe. Nem religião Cristo não deixou. E essa situação envolvendo religião é uma das questões sociais. Há 2 semanas atrás eu fui fazer palestra em uma outra instituição e eu peguei um pedacinho da palestra já no final só para falar de situações que eu tenho visto na internet, onde, infelizmente, alguns espíritas, porque isso não é espiritismo, aproveitam redes sociais para falarem de pessoas de outros credos, como os evangélicos, como os candomblecistas, criticando, apontando a forma deles viverem a fé deles. Gente, aí eu lembrei daquela passagem do Cristo, quando Jesus já havia sido crucificado, os apóstolos estavam extremamente entristecidos, e em uma das aparições, o Cristo, ele estava ali na margem, sentadinho, o barco com alguns apóstolos estava passando, quando eles olharam, eles gritaram: é Jesus! É Jesus! E Pedro, enlouquecido, se joga no mar e sai nadando para a margem. E quando ele encontra com Jesus, Jesus diz a ele: Pedro, nossa, chega a me arrepio, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu amo. Ele insiste: Pedro, tu me amas? E ele para e diz: sim, Senhor, eu amo. E novamente Jesus insiste: Pedro, dessa vez mais firme o tom da voz, tu me amas? E Pedro diz, já meio acabrunhado, quem já leu essa passagem na Bíblia vai perceber que cada vez que Jesus repete, Pedro vai ficando meio acabrunhado, como se dissesse: será que ele não está acreditando? E Pedro diz: Senhor, eu amo. Tu sabes disso. E sabe qual é a resposta do Cristo? Então, apacenta as minhas ovelhas. Porque as pessoas que acreditavam no Cristo estavam empolvorosas com a crucificação. Elas estavam agitadas. E eu acho que essa frase tem que ser trazida
para a nossa realidade, quando nós estamos presenciando tempos de tanta intolerância nas redes sociais. Estamos à beira de uma nova eleição. Gente, vamos presenciar esse palco de guerra novamente? Então, que nós, espíritas, possamos trazer a mensagem do Cristo para nós. Espíritas, apacentem as ovelhas do Cristo. É inadmissível que simplesmente porque um gosta de um candidato, outro gosta de outro, se mate, se tire a vida de alguém, e isso aconteceu. Famílias que entraram em verdadeira guerra, até hoje não conseguem mais se entender, não conseguem ter uma relação de respeito por causa de política, de candidato. Olha a fragilidade das nossas relações humanas. Por isso que na Terra temos tantas questões sociais para resolvermos. E qual será a nossa postura diante de um quadro desse? Vamos alimentar isso? Eu presenciei situações do tipo, casas espíritas que neste período de eleição perguntavam, quando iam convidar o palestrante, se ele era de direita ou esquerda. Isso aconteceu, gente, isso é fato real. Ah, porque direita não faz palestra aqui, porque esquerda não faz palestra aqui. Gente, o que é isso? A que ponto nós estamos chegando? Qual a nossa responsabilidade diante de uma sociedade que clama por paz? O que nós estamos fazendo como espíritas? Vamos entrar nessa batalha para brigar? Ou vamos cumprir o nosso papel social? Porque nós falamos muito numa sociedade melhor. O que nós estamos fazendo para isso? O respeito, a fraternidade, a empatia são bases de uma sociedade saudável, equilibrada. Se eu gosto de amarelo e alguém gosta de roxo, tudo bem. Se eu tenho uma forma de vivenciar a minha fé e a outra pessoa tem a forma dela, tudo bem. Para a minha forma de vivenciar a minha fé ser boa, necessariamente o outro não precisa ser ruim. Porque ambas não podem ser boas. Quando nós falamos desse processo de marginalização do ser humano, gente, isso é tão complexo, porque muitas vezes nós estamos participando ativamente neste processo e nem estamos percebendo. Estamos assistindo uma televisão em casa, aí alguém vê um determinado, sei lá, um artista, um ator, olha para aquele homem, que coisa horrorosa, esse homem afeminado. Gente, ali está um filho de Deus, que não nos cabe julgar, porque muitas vezes ele está infinitamente mais conectado com Deus do que nós. Nós confundimos, nós misturamos orientação sexual com promiscuidade. Todas as obras espíritas que tratam do assunto, que eu conheço, e gente, eu digo a vocês, eu tenho um vício nessa vida.
Eu digo lá no trabalho, eu digo, olha, eu não bebo, eu não fumo, mas eu tenho um vício. Eu gosto de ler. Mas é um negócio tão sério na minha vida que se eu não tiver nada para ler, eu fico agoniada. Acho que uma terapia cabia, né? Eu gosto. Eu tenho sede de entender. Eu escuto uma palavra e eu nunca ouvi aquilo. Gente, eu corro e vou olhar o que é aquilo na internet. Alguém fala de uma situação que aconteceu, uma crise política, uma crise social. Eu corro e vou me informar para saber o que foi que aconteceu, que eu não estou sabendo. E então, nós causamos essa grande confusão na nossa mente. Todo livro espírita que eu conheço, ele fala dos prejuízos que a promiscuidade traz para a nossa vida. E se nós tratarmos aqui da promiscuidade, nós iremos perceber que isso independe de orientação sexual. Tem muito casal hétero que é promíscuo. Tem muitos casais homoafetivos que se respeitam, que se valorizam, que se tratam bem, que não admitem violência dentro da sua casa. Então é muito delicado a gente criar rótulos nas pessoas. E o que é pior, quando a gente senta e se permite esse tipo de diálogo, olha só aquele ator, que coisa horrorosa, afeminado. Nós estamos ensinando àqueles que estão à nossa volta, aos jovens, às crianças, nós estamos ensinando a essas pessoas como é que se marginaliza um filho de Deus. E vocês podem ter certeza, eles vão aprender direitinho. Sabe por quê? Porque palavras ensinam, o exemplo arrasta. Ainda que eu fale bonito, ainda que eu fale de Jesus dentro da minha casa, ainda que eu pregue nos 4 cantos do planeta, se eu não der o exemplo, meus filhos aprenderão com o meu exemplo. As minhas palavras, muitas vezes, serão acessórios. Porque muitas vezes, buscando essa aceitação social, nós utilizamos de máscaras. E infelizmente, o Cristo ainda é uma máscara muito utilizada. Ah, eu sou cristã, sou espírita, não admito que ninguém pense mal de mim, que eu sou palestrante espírita, olha. Que grande coisa, né, gente? Se não existe o exemplo, são palavras, só palavras. Quando a gente começa a compreender que nós participamos na formação do homem de bem, que nós estamos diretamente envolvidos nesta sociedade. Muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu sou um poço de honestidade, menina, mas se eu tiver a oportunidade de levar para casa, eu levo. Mas ai de quem disser que eu estou sendo desonesta, porque eu sou honesta. Eu sou honesta e sou cristã.
Mas se der uma bobeira, eu levo. Quando nós pensamos no Cristo, nós estamos falando de alguém que incomodou profundamente uma sociedade. E sabe por quê? Porque ele pregava, mas o que ele pregava, ele fazia. Os homens ficavam enlouquecidos, perseguindo Cristo. Não é possível. Em algum momento esse homem vai se contradizer. É só esperar um tiquinho. Tinham pessoas que, eu brinco, eu digo, viraram profissionais, detetives do Cristo. Porque estavam sempre ali. E isso está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. Tinham figuras, determinadas figuras, que os apóstolos já reconheciam no meio da multidão, porque estavam sempre atrás do Cristo, polemizando, criando uma situação delicada, para ver como é que ele iria sair daquela situação. Mas quando nós falamos do Cristo, nós estamos falando de um ser que não conhecia na sua conduta a palavra preconceito. Primeiro vamos entender o que é o preconceito. Preconceito é quando a gente conceitua algo, rotula algo que a gente não conhece. A gente fica de fora observando, olhando e julgando. Porque quando nós falamos em empatia, muita gente, quando ouve a palavra empatia, diz assim: empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia não é apenas a gente se colocar no lugar do outro. Empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro, nas condições que o outro se encontra. Aí sim. Porque é muito fácil alguém chegar para o outro quando está de bolso bem cheio e dizer: se fosse eu no instante resolvia isso. Eu pagava fulano, cicrano para ir lá resolver, fazer assim, assado. Isso não é empatia. Empatia é quando você bota a mão nos bolsos, esvazia e diz assim: eu tenho 1 milhão de problemas para resolver. Vou resolver como? Não existe recurso. Muitas vezes as políticas públicas estão só assistindo e não participando daquela situação. Os vizinhos, os amigos, muitas vezes os familiares estão como o sacerdote e o levita. Passa, vê a criatura no chão caída e continua a sua estrada. Eu adoro você, mas a tua vida é muito complicada, dá para mim não. Acontece ou não acontece? Acontece. Dá para mim não. É tudo muito complicado. Porque nós queremos falar da estrada que o outro percorre, mas nós não queremos calçar os sapatos que o outro está calçando e caminharmos quilômetros e quilômetros, muitas vezes no sol e sozinho, tendo como sua grande ferramenta e seu combustível, muitas vezes, gente, a fé. E alguém pode estar perguntando: mas por que essa moça está falando desse jeito? Porque é isso que eu vejo todos os dias. Eu trabalho em um hospital público aqui do Recife. Eu sou assistente social. E é isso que eu vejo todos os dias. A luta
e a dificuldade de muitas pessoas que muitas vezes estendeu as mãos para os outros, mas quando a saúde se fragilizou, aqueles que estavam em volta olharam: está ficando muito complicado, eu não quero esse estresse para a minha vida. Aí a gente lembra daquela passagem: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação para mim e para vocês. Fora da caridade não há salvação para o nosso país. Fora da caridade não há salvação para o nosso planeta. Por que vivemos em sociedade? Foi uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. E sabe o que os espíritos responderam a Kardec? Para que a gente aprenda a conviver com o outro. Aprenda a conviver com o outro. Porque nós estamos em sociedade, mas não sabemos viver na coletividade. O meu quadradinho é meu. O seu é seu, não venha para cá. Mas se houver a necessidade, eu posso ocupar um pedacinho do teu. Porque o teu é meio nosso, mas o meu é meu. Isso é viver bem, de forma saudável na coletividade? Não. Fora da caridade não há salvação. Lá no trabalho eu estimulo bastante o trabalho voluntário. E muita gente diz assim: olha, esse negócio de voluntariado é coisa para gente desocupada. Voluntário em casa espírita, quando vê isso é tudo aposentado. Voluntário em alguma ONG, alguma instituição. Isso aí é coisa para quem não tem o que fazer. Sabe por quê? Eu estimulo e falo tanto a respeito da importância do trabalho voluntário, porque quando a gente estuda a lei de trabalho, a lei de sociedade, quando a gente estuda sobre o progresso da humanidade no Livro dos Espíritos, a gente começa a entender. Aí a gente passeia também por Nosso Lar, Violetas na Janela, Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, ele também fala sobre isso. A importância do homem ir desenvolvendo desde já o desejo de ajudar o seu semelhante sem receber nada em troca. É fácil? É não. É nada. Muitas vezes nós entramos em um trabalho voluntário, mas nos mantemos no trabalho voluntário não pelo prazer de servir, mas pela ideia do que a gente pode ter de vantagem naquilo. Seja fama, seja dinheiro, seja objeto, seja alguma doação que a pessoa possa receber ou se beneficiar. A doação é para o projeto, não para você. Já começa por aí. Mas aí a gente volta para aquela mania de que o que é teu é nosso, o que é meu. E quando a gente entra nessa ideia de que o que é teu é nosso, a gente se sente no direito de fazer o que bem quer e entende, inclusive com aquilo que não nos pertence. Quando eu estava fazendo a faculdade,
Uma das coisas que eu percebi, quando a gente estava tratando dessa questão, nós chamamos dentro da profissão de terceiro setor, já que nós estamos falando de questões sociais, que é um termo muito utilizado dentro da profissão, nós usamos muito esse termo das questões sociais. Então, quando a gente estava estudando a respeito do terceiro setor e quando a gente começa a vivenciar a experiência, hoje eu trabalho com um grupo de 170 voluntários. A gente vai percebendo que existe, isso é uma teoria que eu aprendi na faculdade, existem 3 tipos de voluntário. E na faculdade nós falávamos que existia o prata, o bronze e o ouro. O voluntário bronze é aquela criatura que procura um trabalho social ou se engaja em alguma instituição, pensando o que pode receber de benefício. Ah, mas a instituição recebe alimentos. De vez em quando eu vou levar para casa um pacotinho de arroz, de feijão, uma bolachinha. Quando tiver uma sobrinha, eu levo também. Existe o voluntário prata, que é aquela pessoa que procura um voluntariado movido pela dor. Às vezes a criatura está tão angustiada com a vida que está tendo, com as dificuldades, com as lutas, que a pessoa para e diz assim: eu preciso sair disso, eu estou me afundando nesse sofrimento, e eu preciso fazer alguma coisa que dê sentido na minha vida, que me traga prazer. E existe o voluntário ouro. O ouro é aquele que conhece o projeto, seja um projeto religioso, ou social, ou ambiental, ou qualquer outro. Na área da educação existem projetos maravilhosos também. E a pessoa conhece o projeto e diz assim: eu quero ajudar. Eu quero ver esse negócio para frente, eu quero ver esse projeto crescer. Isso aí ajuda muita gente. Vamos dar as mãos e botar para frente. É a criatura que se envolve plenamente com a causa. Na faculdade a gente dizia: o prata, ele até pode um dia ser ouro, porque muita gente chega através da dor, mas desenvolve o amor, e se agarra na causa, e vê que aquilo é importante, vê que aquilo pode mudar a história de vida de muita gente. Mas o bronze, muito, mas muito dificilmente se tornará um dia ouro. Sabe por quê? Porque o bronze, ele se ocupa apenas com o seu universo, com o seu umbigo. Ainda não desenvolveu a sensibilidade em relação à dor do outro. É aquela pessoa que sempre entra nas situações pensando: o que é que eu vou ganhar naquilo? Ah, eu não vou me envolver nisso não. Oxe, isso não é problema meu. A culpa é desse povo que está aí passando fome. E a gente esquece que muitas vezes as pessoas estão em situações difíceis porque não tiveram as oportunidades que nós tivemos
de desenvolver valores, responsabilidades, compromissos. Muitas vezes, gente, aquelas pessoas, elas não têm sequer noção do que é o amor próprio. Se colocam em risco absurdo, simplesmente porque ainda não aprenderam a se amar. E somos nós que vamos segurar o chicote e dizer: agora, não tem aquela história, né? Agora eu vou dar lapada. Não. Que direito temos nós para isso? Tudo isso que foi falado na noite de hoje é simplesmente a oportunidade de nós pensarmos o que nós estamos fazendo na nossa sociedade. Algum dia, vocês já pararam para pensar, parou na frente do espelho e disse assim: o que eu estou fazendo por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, por um país melhor? Sabe aquela história de se resolver o meu problema, o seu é seu? Enquanto nós permanecermos com essa ideia, nós não teremos paz. Porque quem prepara o terreno para a paz é a justiça. E uma sociedade injusta não tem o prazer de saber que sabor, que aroma tem a paz. Enquanto existir na terra um filho de Deus em prantos, nós teremos responsabilidade sobre isso. Observamos muitas vezes situações calamitosas no nosso trabalho, por exemplo. E para não nos indispormos com os poderosos, nós nos curvamos, mostrando que aprendemos direitinho com Pilatos, não com Cristo. Porque quem lavou as mãos diante de um problema foi Pilatos, não foi Jesus. Jesus foi fiel até o fim, nos seus valores. Aí alguém pode dizer: mas Daniela, uma andorinha só não faz verão. Então, se você é uma andorinha sozinha, que pelo menos se preocupe em transformar aqueles que estão dentro do seu lar em andorinhas do bem, para que amanhã ou depois você não seja uma voz solitária gritando por socorro, pela paz, pela harmonia, por uma sociedade melhor. Se cada um de nós assumisse a responsabilidade da educação, da formação moral dos nossos filhos, daqueles que nos são confiados, já estaríamos fazendo muito. Vivenciamos situações lamentáveis com relação à violência contra a mulher. Todos os dias, quando a gente liga a televisão, quando a gente mexe na internet, tem uma notícia nova. Vocês sabiam que estamos entre os países mais violentos do mundo em relação às mulheres? Só perdemos para países árabes, onde lá faz parte da cultura deles achar que a mulher não tem muito
valor nem muita importância dentro de uma sociedade. O papel da mulher é cuidar do marido e dos filhos. Fora isso, ela não tem muita função. Tanto é que em muitas sociedades as mulheres não podem sequer estudar. Eu acredito que alguns de vocês já presenciaram reportagens falando de mulheres que apanharam nas ruas porque decidiram estudar, porque decidiram falar em alguns países, e aquilo ali para eles é a coisa mais normal do mundo. Pois nós que temos uma cultura bem diferente em atitude, em comportamento, nós estamos nos comportando de forma semelhante. E sabe por quê? Porque enquanto existir a política do medo, um pai e uma mãe que passe a mão na cabeça do seu filho quando souber, ele deu um murro na cara da namorada, ele bateu na esposa, meu filho, corra aqui para casa, que é para o povo não dar em você. Enquanto existir uma família que diga, minha filha, continue com ele, você precisa entender que ele é uma pessoa desequilibrada, desajustada, mas continue com ele. Quando você ficou com ele, ele já era assim, você sabia disso. Isso não vai mudar. Cada pai, cada mãe que presencia esse tipo de cena e apoia, está aumentando essa fila de marginalizados na beira da estrada da sociedade. Não foi esse o exemplo que nós aprendemos com Cristo. Porque se o Cristo tivesse esse tipo de conduta naquela sociedade, ele teria morrido de velhice. Ele não teria sido assassinado na cruz. Ele foi assassinado porque ele defendeu o amor, ele defendeu a dignidade humana, ele defendeu a causa das mulheres, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Jesus não tinha problema nenhum em andar cercado por mulheres. Ele pregava para as mulheres. E para finalizar, para que a gente entenda bem direitinho o exemplo do Cristo em nossas vidas, vocês devem conhecer uma passagem dos evangelhos apócrifos que por muito tempo, quando essa passagem foi levada a conhecimento público, as pessoas não compreenderam e começaram a colocar na internet que Jesus ele tinha um caso com Maria Madalena. Depois foram dizer que Pedro era homoafetivo e que Pedro podia ser apaixonado pelo Cristo. Porque tem um evangelho apócrifo que fala do momento em que Jesus está ali conversando, já orientando os apóstolos e preparando eles para a sua partida. E ele diz, ele chega, depois de dar todas as orientações, ele chega para Maria Madalena e beija a boca dela. E muita gente acha que aquele beijo foi de romance. Quando a gente estuda a cultura judaica da época do Cristo, a gente compreende que aquele beijo que Jesus deu, naquele contexto em que ele estava, se chama transferência de responsabilidade. Ele estava dando a Maria Madalena o direito de pregar em nome dele. Por isso que Pedro chega e pergunta, por que o beijo foi nela e não em mim? E Jesus responde a Pedro, que ele não precisava daquele consentimento, mas ela sim. E Maria Madalena, ela pregou depois da morte do Cristo. Ela falou de Jesus para os homens, porque ela recebeu o consentimento do Cristo, que não era um espírito dotado de preconceito. E ela falou do Evangelho, e ela ensinou o amor. Gente, uma boa noite a todos, e eu agradeço imensamente a caridade de vocês me ouvirem por quase uma hora. Mas esse é um assunto delicado e que precisa ser muito debatido nas tribunas espíritas. Somos parte de uma sociedade. Então que a gente faça valer esse nosso papel de cristão.
Uma boa noite a todos.